vídeo nós vamos responder se um homem solteiro pode ser um ancião na igreja local. A resposta é sim. Se o Espírito Santo desenvolveu o cuidado de pastor no coração de um irmão solteiro e o irmão expressa esse cuidado em um caráter consistente com 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 a 7, onde trata do caráter do ancião, e Tito capítulo 1, do versículo 6 a 9, também 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, Deus, aparentemente, chamou-o para esse trabalho. Esta pergunta deriva das palavras que nós temos mais de uma vez. As palavras se encontram em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, e Tito capítulo 1, versículo 6, que é marido de uma só mulher. Três considerações esclarece essa afirmação: o contexto, uma comparação e uma construção. O contexto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, descreve o caráter moral do ancião. O caráter do ancião deve ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, de bom comportamento. Ao lidar com hospitalidade, Paulo não diz que deve mostrar hospitalidade. Isso descreveria atos. Portanto, 1 Timóteo capítulo 3 está descrevendo o caráter do ancião. Mas deve ser dado a hospitalidade, descrevendo uma característica. Na expressão apto para ensinar e a julgar por seu único outro uso, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, também parece descrever o caráter do ancião, aí em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, também trata do caráter, e essa parece ser a ênfase no versículo 6 aí deste capítulo, 1 Timóteo capítulo 3. Em comparação, a expressão da viúva em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, é uma mulher de um só marido. Note essa expressão lá. A descrição da mulher aqui e do homem em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, é consistente. Primeiro, isso dificilmente pode se aplicar à poligamia, já que isto não envolve a mulher casada com mais de um marido, mais de um homem. Dificilmente parece justo para Paulo afirmar que uma verdadeira viúva, que receberá apoio financeiro da Assembleia, só pode ter se casado uma vez. 5 versos depois, naquele capítulo, ele aconselha as viúvas mais jovens a se casarem. Se mais tarde, na vida, ficassem novamente viúvas, por obedecerem à palavra de Deus para se casarem novamente, elas se tornavam ilegíveis para assistência financeira, mesmo que de outra forma se qualificassem. A expressão, então, deve descrevê-la como uma mulher que foi, obviamente, fiel ao marido antes da sua viuvez e manteve essa dignidade quando ficou viúva. O supervisor ou o ancião, em comparação, deve estar acima da reprovação em relação às mulheres. A construção do contexto de Tito capítulo 1, versículos 6 e 7 é instrutivo. O versículo 7 insiste no caráter irrepreensível de um ancião. O versículo 6 é uma cláusula condicional. Se alguém for irrepreensível na vida familiar. Se casado, deve evidentemente ser fiel. Se for um pai, o respeito que seus filhos têm por ele sustenta seu caráter. Portanto, um ancião, sim, ele pode ser solteiro. As escrituras, não tem escrituras que o proíba dele ser. Se ele for casado, aí temos o caráter e o perfil do ancião casado. Mas, se ele for solteiro, com certeza, isto não é impedimento para ele ser um ancião.